Estou chegando aí. O Canela está por aqui. É, isso aí, sou eu mesmo. E yo, viram aí minha intro de primeira mão? Só faltou vergonha na cara. Sim, sou eu de novo. Oh não, este cara chato. Sim, mas desta vez eu vou perguntar para vocês uma parte da história. Começo da década de 1930, falando da Revolução. Em 1930 houve um movimento armado liderado por Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. Pôs fim à República Velha. Com este movimento houve a quebra da aliança de Minas com São Paulo. Na época, o presidente era paulista, se chamava Washington Luiz. Mas não sei se eu chamo ele de Washington ou chamo ele de Washington. Mas houve a oposição que era liderada por ele, nada mais que o cara que mudou a boa parte do nosso país. Sim, Getúlio Domeles Vargas. Nesta nova união, onde Getúlio foi indicado, os paulistas indicaram Júlio Prestes. No dia 1 do mês de março foi o dia das eleições. Mas nem sempre nosso herói é vitorioso. Sim, o candidato paulista ganha as eleições. Júlio Prestes era eleito. Mas como um homem que não foge à luta, Getúlio planeja um golpe de Estado e a sua desculpa era que assassinaram uma pessoa da aliança. O golpe aconteceu em outubro de 1930, tirou o presidente atual e impediu que Júlio viesse a assumir o poder da presidência. Com este crítico épico da história, Getúlio assumiu o governo provisoriamente, mas com muitos e diversos poderes. E no dia 3 de outubro de 1930, fica marcada a data do fim da Primeira República. Com isso, vieram as mudanças que Vargas começou a fazer. Exemplo, ele lutou contra o regionalismo, acelerou a urbanização e os burgueses começaram a participar do governo. Com o progresso das industrializações, a classe operária cresceu muito e começa a revolução industrial no nosso país. O rádio, que na época alienava seus ouvintes, com isso podíamos falar sobre o impacto causado por ele. Bem, inicialmente o rádio era um meio de comunicação das elites, depois veio a ser voltado a divertir o povo brasileiro. Foi Vargas que viu o potencial do rádio e resolveu explorá-lo. A partir disso, nasceu a propaganda eleitoral gratuita. Ou podemos dizer, não era bem isso na época, né? Mas talvez foi o que mais influenciou até os dias de hoje. Ele utilizou o rádio para divulgar o seu governo. E bom que com isso o povo saberia se houvesse algo que saísse do seu foco, como a forma de repressão ao controle feito pelo Estado através do DIP, sigla que significa Departamento, Imprensa e Propaganda. Com este mecanismo que foi bem feito, o povo sabia qual eram os interesses que ele queria enquanto estava no poder. Bem, chegou o que eu havia dito. As emissoras que atuavam no rádio foram obrigadas a transmitir esse tipo de programa eleitoral gratuito, mas chamado de Hora do Brasil, para falar do que foi feito pelo governo e esclarecer as dúvidas dos problemas que haviam. Durante este novo estado, surgiu uma nova emissora chamada Rádio Mauá, nome meio de índio, né, Mauá. Eles transformaram a imagem de Vargas de forma que ele fosse como um herói. Na nossa época, para os trabalhadores, e também vemos a primeira mudança que afetou os dias de hoje. Antes chamada de Hora Brasil, agora passou a ser chamada Voz do Brasil. E um dia chegou a ser propaganda eleitoral gratuita para todos os públicos. Mas isto é só para gerar polêmica. Voltando ao nosso foco. Era explorado por muitos políticos que até hoje abusam disso. Não os mesmos políticos, né? Durante o novo Estado, 1937 a 1945, o governo passou pelo poder político absoluto comandado por Getúlio. E para piorar a situação, os mais fodas, as fortes potências da época entraram em conflito, onde os países que eram reunidos, podemos dizer que era Alemanha, Japão, que eram reinados, os países que eram reinados, podemos dizer que era a Alemanha, o Japão e a Itália, as nações democráticas, Estados Unidos, França e Inglaterra, no meio de um quebra-pau. Cada um desses países buscou apoio em uma nação aliada. Não presta quebrar o pau entre si, tem que envolver o mundo inteiro. O Brasil estava no vai ou racha. Mesmo Getúlio querendo ajudar os Estados Unidos,
ele via que o nosso país estava próximo de ser um reino, porque ele estava sendo meio que absolutamente reinado. Até a África foi envolvida. E o medo dos norte-americanos era que o medo que os norte-americanos tinham era que o Brasil apoiasse os inimigos, assim garantindo o domínio do continente africano. O negócio ficou feio para nós. Mas entre um vai racha e Getúlio decidiu apoiar os norte-americanos. Created using Powtoon. Com um empréstimo de 2 milhões fucking dólares para construírem usinas. No ano que se seguiu, os Estados Unidos entraram em guerra no campo de batalha que voltou a pressionar o Brasil. De uma forma que a política, querendo assim que o Brasil lutasse ao seu lado. Pouco tempo depois, os alemães afundaram algumas embarcações brasileiras com seus submarinos. Isso levou as pessoas a ir à rua protestar contra as forças nazistas. Tá, isso foi meio sem graça. Com isso, Getúlio declarou guerra aos italianos e alemães. Em agosto de 1942, agora o circo vai pegar fogo. O Brasil queria reforçar os laços feitos com os Estados Unidos. No ano de 1943, foi organizada a Força Expedicionária Brasileira. A velocidade do Brasil era perfeita. Um ano depois do começo da guerra, a guerra, foi envolvida as forças militares que precisam de ajuda das forças aéreas brasileiras. A principal ação de nosso país foi contra a Itália, onde os brasileiros foram enviados para a Europa, que foram combater o lado da força dos Estados Unidos. Em pouco tempo, mais de 25 mil soldados brasileiros foram enviados para lá. O desempenho das nossas tropas foi considerado até que satisfatório, né? Com a perda de 943 homens. Também lutaram contra a segunda linha nazista. Eu acho que 943 é poucas mortes. Deve ter havido muito mais, mas não foi registrado. Os próximos assuntos serão mais rápidos, pois eu já detalhei muita coisa nesse. Vem a hora da punhalada nas costas. Sim, os militares tiraram Getúlio do poder. O ano era de 1945, do mês de outubro. Marcou a história do Brasil com a queda de Getúlio do poder. Chateado com a perda, ele se exilou em São Borja, na sua cidade natal, no Rio Grande do Sul. Mas se você pensa que ele parou por aí, pode crer que não. Ele foi reeleito pelo povo 6 anos depois. Depois desse golpe que abalou o Brasil, em dezembro de 1945 foram realizadas eleições para a presidência da República. Concorreram à presidência o brigadeiro Eduardo Gomes, o criador do brigadeiro, em um dos líderes da revolta de 18 do Forte, não sei o que é isso, pela UDN, o general Dutra pelo PSD e PTB, Edo Fiuza pelo PCB e Mário Rolim Teles, que não apresentou forte falta de apoio. O bicho não tinha apoio nenhum, coitado. Esse cara é corajoso. E o candidato da coligação do PSD e PTB saiu vencedor com 55,39% dos votos. Agora, bem veloz, Vargas retomou a presidência em 1951, dessa vez foi por meio de voto popular. Seu segundo mandato foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social, econômica, com a criação de estatais, Petrobras e Eletrobras. Nesta fase, o governo, porém, as pressões de grupos opositores. Ele cometeu suicídio. Alguns dizem que o suicídio foi estratégico, outros, pois, que ele não aguentou a pressão. O dia mal havia começado na manhã de 24 de agosto de 1954, quando Getúlio Vargas decidiu tirar a sua própria vida. Esse gesto foi o maior golpe de marketing político da história brasileira. Até aquela manhã, o ex-ditador estava acuado, acusado de proteger ladrões com seu irmão e o chefe da guarda pessoal, envolvidos na tentativa de assassinato do principal líder da oposição. O seu governo, a situação política de Getúlio Vargas era instável, chegando perto do fim. Sim, então falaremos dele, chegando perto do fim. Agora falaremos dele, um ser que você nunca ouviu falar, a face da terra. O vice-presidente, para ser mais exato, o vice de Getúlio Vargas, durante os poucos 14 meses que ocupou a presidência da República, Café Filho teve que conciliar os problemas econômicos herdados do governo anterior com o acirramento político provocado pelo cenário aberto. Com a morte de Getúlio Vargas, Café Filho nasceu em Natal em 1934, já sob o governo
condicional com o Estado Federal. Ele conseguiu, ele chegou ao poder. Cargo que ocupou novamente em 1945 pela primeira eleição realizada após o fim do novo Estado. É isso aí, valeu. Fiquem agora com os créditos e tchau. Created using Powtoon.